dessa nossa fazenda ainda tem caboclo que chega dizendo que ele é o dono. Antigamente chegava, se você não fez, não tinha fogo. Você dentro, só ficou as coisas dentro. Então tem que arriscar a morrer por causa do que é da gente. Isso continua até hoje, não acabou não. Despejou umas 600 famílias mais ou menos com invasão com boi. Boi, cavalo, e burro e jumentinho. E aqui a gente ainda tem as dificuldades ainda com a política, né? Mas não houve direito, não. O direito foi todo mundo perder, pronto, acabou. No século XVI, chegam ao Brasil os primeiros povos africanos escravizados. Para se manter, o sistema escravista se utilizou da tortura, reprimiu sua cultura e dissolveu seus laços familiares e nacionais. Os escravos reagiram. Em sua luta heróica pela liberdade, criaram uma nova forma de organização social, os quilombos, hoje comunidades remanescentes. A ganância dos grileiros é a grande ameaça a esses povos, que lutam pela posse da terra em que há séculos habitam, fundamental para a manutenção de sua cultura, imprescindível para a sua sobrevivência. Agora, eu estou contando o que eu posso saber que minha cabeça dá. Tá? Mas o senhor não tem nada, nenhuma lembrança do seu pai falando? Ah, mas ele falava o que ele podia falar? Isso foi muito, esses branquinhos, pegava, comprava um desses por qualquer coisa, por bobagem, para ter aqueles caras, para trabalhar para eles. É o que ele fazia, sabe? Era comprar e judiava deles, entendeu? É. Um branquinho que podia ser igual a ele, mas queria ser pior, queria usar negro, comprava para ser escravo, apanhava a gente, vendia para outro, como quem vendia um animal aí, ó. Se tinha um senhor lá que queria comprar, ele vendia. Eu quero ver se faz hoje em dia. Vai fazer para ver. Hoje não tem mais isso, mas naquele tempo havia isso, compreendeu? Meu pai falava. Porto de São Mateus, porta do inferno para milhares de escravos africanos. Uma vida agitada com uma das mais promissoras atividades econômicas da época, o tráfico de escravos. Lá, aportou direto da África uma rainha negra, Sacimba Gaba. Soube também que uma escrava de uma fazenda bem próxima aqui anda seduzindo alguns escravos para que fujam da fazenda e se adentrem nos quilombos que por aí existem. A rainha se transformou numa figura mítica e se somou aos muitos heróis anônimos na luta do povo africano pela liberdade. Um caso horrível acaba de dar-se em Santa Rita do Sapucaí, que bem mostra a loucura do desespero ou o desespero da loucura. É o caso da escrava Beatriz, pertencente a Plácido Nogueira, que matou seu filho, uma criança de 4 para 5 anos de idade, vibrando-lhe golpes de machado na cabeça da inocente vítima. Em seguida, Beatriz atirou-se ao rio. Precisa-se de uma negrinha de 10 anos para ser também. Um exemplo feliz da luta do homem para conservar a posse da terra. 40 famílias que se uniram e enfrentaram poderosos vizinhos que transformaram boa parte do estado em plantação de eucaliptos. A partir da posse da terra e de sua racional utilização, a comunidade Espírito Santo pode produzir sua subsistência e escoar o excedente. A gente trabalha e não tem uma segurança de vida, mesmo do Estado, uma cooperativa, para ajudar as famílias na hora do que tem produtos, as coisas para vender, cai o preço, vai a zero, entra um intermediário no meio, estraga tudo. Isso desanima muito e dificulta muito a família ficar na agricultura. Foi uma necessidade dos pequenos produtores, né? Uma forma, quer dizer, de organização para poder sustentar as grandes empresas, os grandes latifundiários,
Vocês vê por aí mesmo, em volta, é tudo eucalipto, é uma dificuldade. Então foi uma forma dos pequenos produtores se unir, se organizar e se formou uma associação para fortalecer, quer dizer, o trabalho. A comunidade do povo que somos nós já vivia aqui. Os nossos bisavós, avós nossos, há 300 anos eles viviam aí. Então somos nós que somos a comunidade, já vivia antes, só não tinha comunidade. A gente participava em São Mateus e nas outras igrejas fora. Depois achamos, por intermédio de Padre Aldo, né, criar uma comunidade e foi o nome de a Comunidade do Espírito Santo. A gente aceitou e está trabalhando desde aquela época. Foi uma saída que os pequenos produtores tiveram para fortalecer, quer dizer, uma organização. Quando você se junta 2, 4, 5 companheiros, você tem mais força, né, de trabalhar, de reivindicar os trabalhos. A falta de terra para trabalhar e para morar. As terras férteis das margens do rio Paraíba, excelentes para o cultivo de cana-de-açúcar, sempre fizeram vítimas negras ao longo da história. No passado, senhores e capitães do mato. Agora, a covardia dos grileiros. Esses escravos se localizavam, mais particularmente, numa região conhecida desde o século passado com o nome de Fazenda do Largo. Era uma região que não tinha proprietário, né? Era uma terra de ninguém, a terra devoluta, como se chamava na época, e os escravos ali ficaram, ali se escondiam e foram juntando grupos de escravos, né? Eles se locomoviam muito por causa do assédio, né, de capitães do mato, etc. E depois da Lei Áurea, esses escravos formaram ali na Fazenda do Largo toda uma comunidade. Aonde os olhos de vocês alcançar, tudo era Fazenda do Largo. Começa daqui da porteira para lá. Em 1959, explode uma questão fundiária grave aqui no município, gerada pelo fato de que algumas pessoas se apareceram como donas da Fazenda do Largo e houve todo um conflito, houve perseguições dos ex-escravos que ali estavam, quer dizer, descendentes dos escravos, gerações sucessivas, e esses escravos foram violentamente expulsos da região. A Fazenda do Largo é da onde eu vim, que fui despejada por boi. O Jocassá chegou com a gadeia, com muito cavalo, e botou na fazenda, despejou umas 600 famílias, mais ou menos, com invasão com boi. Boi, cavalo, e burro e jumentinho, tudo aí na fazenda. Então, eu estava de resguardo de uma filha em cima da cama, quando ele fez isso. Tem mais ou menos uns 35 anos. Tem 35 anos. Que é a idade da sua filha? Que é a idade da minha filha Leia. Então, depois, o pobre do povo foi só se retirando. Não ficou ninguém. Eu vou dizer praticamente o que eles faziam. Ele chegava, a casa estava enfincada dentro da fazenda, que dizia ele que era dele. Ele não tinha conversa com ninguém. Dava despejo, tá despejado. Se você não fez antigamente, as casas tudo era feito de taboas. Sabe o que é taboa? Não sabe? Casa de palha. Casa de palha. Então o que eles faziam? Antigamente chegava, se você não fez, não tinha fogo. Você dentro, só com as coisas tudo dentro. Porque muitas coisas queimaram do pessoal. Basta eu dizer que eu vi muitas pessoas dormindo embaixo dos pés de manga, sem coberta nenhuma, que eles tinham queimado. Isso que eu estou dizendo aqui, eu digo até atrás do céu. Eu nasci para falar a verdade, não nasci para falar mentira. Eu nasci para falar a verdade, falar a realidade, falar que é covardia. Isso era um cúmulo de um absurdo, isso era uma covardia. Isso era uma falta de raciocínio no nome daquele. Ele achava que ele era o Deus, é o dono do mundo. Ele chegava lá, não era polícia. Ele espanhava,
empregado desde a fazenda, desde lá, em Pipeira, apanhava a farda com fulano de tal, era grande homem, lá apanhava a farda da polícia, vestia nesse para acabar para fazer isso. De mim não tinha muita raiva de mim, não, porque eu não dava confiança a eles, não, eu não dava, não, agora mesmo não tinha. E então chegou aí e mandou buscar ele para prender, então ele está preso, amarrado, minha gente tinha até amarrado dentro do carro. Um caminhão de homem, um caminhão assim, eles trouxeram o caminhão. E pegaram os homens pretos, carregaram tudo para fazenda, para Campos. E bateram muito. Meu cunhado foi de um que veio de pé dessa altura, ele só batendo na sola do pé. Cada hora apanhava um e ia lá, batia. Cada hora apanhava outro, ia lá, batia e soltando. Levava 3 dias sumido. Nós doidos aqui. Esse Joca Sá fez isso. Ali naquela casinha de farinha ali. Parou uma família ali uns dias. E veio de lá, favelado, de lugar ali, botou as coisas lá e parava em casa. Não nessa casa aqui, uma casinha aqui. O povo da região dava abrigo a quem perdia a terra lá. Era obrigado, é conhecido, coitado, né? Muitos embaixo da árvore até arrumar um paradeiro fora. E saíram mesmo. Os Calunga vivem no território de 200 mil hectares no nordeste de Goiás. Vieram para essas montanhas há 250 anos fugindo da escravidão. 4.000 pessoas fazem de sua cultura a arma maior de resistência. Hoje, o perigo, a ameaça não são as investidas dos capitães do mato do Império. Os Calunga se defrontam agora com modernos e bem aparelhados inimigos. Nós queremos ter um apoio já que o Estado está orientando essa área, de legalização das terras, porque nem todo mundo aqui tem documento de terra. E os grileiros vêm sempre empurrando a gente aqui com a barriga. Chega aqui dizendo que é dono do quadro aqui do município de Cavalcante. Nós que temos há mais de 200 anos que fomos nascidos e criados aqui, os nossos avós, os avós, não tem direito. E o cara que tem 20 anos é que é dono da terra aqui. Então nós queremos uma regularização, legalizar as terras. O primeiro passo nosso é esse. Chega caboclo dizendo que o meu pai não é dono de nada aqui, ele é dono de tudo. E meu pai tem mais de 8 anos que nós temos o título definitivo do Estado e paga o INCRE direitinho, não tem um imposto atrasado. Dentro dessa nossa fazenda ainda tem caboclo que chega dizendo que ele é o dono. Inclusive tem não sei quem é um fulano de tal por aí que comprou, tem caboclo que chega dizendo que vai pregar arame até no esteio da casa do meu pai, porque quer ver meu pai ficar morando imprensado. Isso tudo acontece aqui dentro dessa nossa região. Outra ameaça eminente ao povo Calunga é o projeto de Furnas, para a construção de uma hidroelétrica na garganta do rio Paraná. Uma represa que vai submergir grande parte do seu território, suas terras mais férteis, e que acarretará o deslocamento de várias centenas de famílias. A represa está... Isso aí, represa vai ser uma desgraça. Isso aí vai ser uma desgraça. Mas o pessoal não quer, põe muita força para ver se não faz. Mas eles são, querem fazer. E a resistência de remanescentes de quilombos que chegaram aos nossos dias e que preservaram seu modo de vida, sua visão de mundo, a sua cultura, é um fato de maior grandeza. E que esse ano, eu acredito que reviver Zumbi, mas para comemorar os seus remanescentes. Quando eu falo comemoração, eu falo nesse sentido. Comemorar os seus remanescentes. Fazendo o quê? Demarcando as suas terras. O território é a vida, o território é tudo. Eles não podem ser alijados do território nem por grileiro e nem por construções. A maioria dos Calunga não se vê durante meses, alguns somente nas festas. A festa de São Gonçalo do Amarante
padroeiro do vão do moleque, reúne quase 2.000 calungas. Os acampamentos são montados, redes estendidas nas árvores. Compondo o cenário de alegria e fraternidade, um verdadeiro caleidoscópio musical. Grupo de todas as idades convivem. Namoros, casamentos, brincadeiras, negócios e discussões políticas acontecem. A sociedade calunga vive um importante momento em que se renovam alianças e as lideranças se afirmam. E Maria, então, candidato, serve Isabel durante 6 meses. O sincretismo religioso com elementos católico-romanos e africanos marca a prática religiosa que se afirma através dos festejos. A essência na festa do moleque consiste no rei sacerdote. O imperador, elevado a imperador sacro, encarna a divindade, estabelecendo um império sacro, que dura 3 dias. A minha honra de ser o imperador é que a gente tem que cumprir aquela missão de sempre, né? Uma capela igual a essa nossa, que foi afundada